No ar, Plantão 7. Plantão 7. Com Adilson Carlos. Alô São Luís, alô meu Maranhão, alô Brasil, salve, salve, eu sou Adilson Carlos, este é mais um podcast Plantão 7 nesta terça-feira, hoje 28 de junho de 2022, vamos aos destaques de hoje. Sob suspeita de fraude, após cancelamento de concurso público, o Ministério Público pede que a Assembleia Legislativa do Maranhão suspenda contrato com a entidade que realizou o certame. A advogada pede cancelamento do maior arraial do Brasil, aqui no Maranhão, e cabeça de Paulo Vitor. Mas Secretaria de Cultura diz que está tudo nos conformes. Após declaração de apoio de Braide ao Everton, Brandão bate na mesa e diz que vai mostrar como se faz campanha. Calada, Elisiane Gama fora do mapa? Onde anda a voz altiva do Senado nos debates políticos do Maranhão? O que aconteceu, hein? Muito bem, este é o podcast Plantão 7, eu sou Adilson Carlos, é um prazer enorme sempre estar me comunicando com você aí do outro lado, que nos acompanha, né? Você aqui nas nossas plataformas digitais, no Spotify, pelo Anchor, também pelo YouTube, onde nós estamos, né? Estamos falando diretamente do estúdio Ax Produção e Publicidade. Gravando aí a sua mídia, você pode entrar em contato com a gente, procure-nos aí nas redes sociais, tá legal? Lembrando que o podcast Plantão 7, né, sempre trazendo aqui atualizações de assuntos que afetam aí a vida da sociedade maranhense e, claro, independente, não atende a interesses de político A, político B, estamos aqui com um trabalho simplesmente para tentar alertar aí a população, né, falando aquilo que a imprensa convencional omite para vocês, tá legal? Então vamos lá, tratando aí de alguns assuntos, né? Falando aqui, ó, a Petrobras tem novo presidente, ele é Caio Paz de Andrade, foi aprovado aí pelo Conselho de Administração da estatal, o nome foi mais um indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? É o quinto, na verdade, o quinto presidente da Petrobras no governo Bolsonaro. É uma sucessão de presidentes que tem tido nos últimos dias, né? Nos últimos meses, né? Passa aqui um mês, parece que só dá para receber um salário, né? Porque no mês seguinte ter um aumento de combustível, o presidente Bolsonaro manda derrubar. Ele insiste, né? Se sabe que a questão dos aumentos do combustível, né, tem aí relação com o mercado internacional, as pessoas não entendem muito isso, mas como a carga vem toda para cima dele, ele tem que dar ali uma de João sem braço. E aí fica dizendo que não, esse presidente aqui da Petrobras não deu certo, já colocou inclusive gente das Forças Armadas, que era de confiança e tal, mas nenhum dá certo. O problema continua e ele vai enrolando, né? Cada vez que aumenta o preço do combustível, ele tem que dar uma resposta ali para a população e aí fica com essa história. Muda presidente da Petrobras e com isso ele vai levando até as eleições, né? O pior são as expectativas de que, após o período eleitoral, essa carga toda acumulada retorne para cima das costas do brasileiro, que pode pagar gasolina muito mais cara futuramente, isso independentemente de quem ganha as eleições. Se continua Bolsonaro, se vem Lula, seja lá quem for. Infelizmente, não temos boas perspectivas nesse assunto. Lembrando que o aumento de combustíveis, ele impacta diretamente em tudo, né? Nos preços de alimentos, nos preços de material de limpeza, higiene pessoal, enfim, em tudo que nós precisamos dentro da nossa casa ou mesmo das nossas demais necessidades diárias. Não se iludam com o que vão lhe prometer de mundo maravilhoso para o futuro, porque estarão mentindo para você. Bom, outro assunto aqui pra gente, aqui neste Plantão 7 desta terça-feira, 28 de junho, ela é sugerida aqui pelo nosso amigo, o João, que é lá de Rosário, né? São João de Rosário. E ele nos pede aqui para a gente falar sobre as pesquisa eleitoral aqui para o Maranhão, como é que estão aí os pré-candidatos ao governo do estado, ainda são pré-candidatos.
apesar de já estarem em plena campanha eleitoral, mas deve se chamar de pré-candidatos, são pesquisas pré-eleitorais, mas vamos lá, né? Os 2 levantamentos, nós temos aqui um deles fresquinho, foi divulgado hoje, inclusive, pesquisa econométrica, que coloca o Carlos Brandão em primeiro lugar, mas vamos falar primeiro de uma outra pesquisa que saiu recente, né? Foi divulgada agora no dia 22, a pesquisa TV Record Real Time Big Date, divulgado na semana passada, quarta-feira, 22, e aponta o senador Everton Rocha em vantagem e o atual governador do Maranhão, Carlos Brandão, em segundo lugar. Mas vamos lá aos dados. Nesse levantamento, o Everton Rocha aparece com 24% dos votos válidos, enquanto Carlos Brandão soma 22%. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E continua aqui. O ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, Laésio Bonfim, aparece na sequência com 13%, o terceiro lugar, e seguido pelo ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, com 12%. Na sequência, o ex-secretário de Estado da Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo, aparece com 1%. Se percebe aqui que o Edivaldo teve uma queda, o Edivaldo sempre aparecia ali, muito bem acomodado no terceiro lugar, e agora despenca para o quarto lugar. Já os candidatos Enilton Rodrigues e Restes Dias não pontuaram nessa pesquisa. Votos brancos nulos somaram 10%, enquanto os entrevistados indecisos, ou os que não responderam, era de 18%. Agora, a pesquisa divulgada hoje, nesta terça-feira, da Econométrica, contratada pelo blog do Gilberto Leda, aponta a vantagem do governador Carlos Brandão. Aqui já há uma virada de mesa, né? Segundo esse levantamento, Carlos Brandão tem 32,5%, o Everton aparece em segundo lugar com 25,1%. Vamos lá, continua aqui, o Laésio Bonfim mantém o terceiro lugar com 18,2% das intenções de voto, e na sequência Edivaldo Holanda Júnior também mantém o quarto lugar com 9,4%, e caiu bastante, né? De 12 para 9,4%, né? Uma diferença considerável. Depois vem aqui o Enilton Rodrigues, que já pontuou 0,7%, Simplício Araújo com 0,3%. Não colocaram nessa pesquisa o Restes Dias, que é do PSTU. Brancos ou nulo, 4,6%, e 9,3% não souberam em quem votar ou não responderam ao questionário. A pesquisa foi realizada em 55 municípios entre os dias 12 e 16 de junho e ouviu 1.468 eleitores, tendo uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foi registrado na Justiça Eleitoral. Então está aí o cenário de momento, com 2 pesquisas divulgadas recentemente, né, que já mostra aí uma variação entre os candidatos. Vale comentar aqui em relação ao ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, que, meu Deus do céu, fala sério, né? Um bolo de jiló que não dá para descer. Sinceramente, eu não sei até quando o Edivaldo vai ficar nessa aqui, né? De pré-candidato. Será que ele vai ficar até o fim? Não vai desistir, não vai entrar em outro grupo, concorrer a outro cargo, deputado federal, estadual, sei lá, alguma coisa assim, né? Eu não acredito muito que o Edivaldo Holanda Júnior vai até o fim, até porque, meu Deus do céu, me diz pra mim, o que o Edivaldo Holanda Júnior tem? O Edivaldo Holanda Júnior, na verdade, deveria ter vergonha de se candidatar a alguma coisa nesse momento. Um prefeito ruim, péssimo administrador, irresponsável com as políticas públicas, com o cuidado, o zelo, desrespeitoso com necessidades básicas dos cidadãos ludovicenses, deixou a cidade, passou a maior parte da sua administração, dos 8 anos de prefeito de São Luís, com péssimo desempenho, a cidade toda acabada, esburacada. A infraestrutura da cidade de São Luís, que hoje, aliás, é outra, passou esses 8 anos na pior ou nas piores condições possíveis. Um período em que proprietários de carros tiveram os maiores prejuízos de suas vidas com seus veículos, caindo em buracos, quebrando peças, isso era todo dia. São Luís virou um pandemônio, era buraco para todo lado.
e não fazia as recuperações, as manutenções devidas, e parece que fazia até de pirraça, insensível, não atendia aos reclames da população, notadamente um dos piores prefeitos que a capital do Maranhão já teve. Como é que uma pessoa dessa assim sai, né, daqui de prefeito, de um dos piores prefeitos, especialmente na questão da infraestrutura, e de as outras áreas também não foi tão diferente não. Que o diga a educação, a saúde, que foram hostilizadas pela sua gestão, escolas dando choque em criança, caindo sobre a cabeça de alunos e professores, saúde idem, né? Os hospitais Socorrão, 1, 2, nas piores condições, Hospital da Mulher, Hospital da Criança que é uma história à parte, né? Como é que um cara desse daqui quer ser governador do Maranhão? Fala sério, hein? Veio fazer alguma coisa no final de mandato, né? Que fez ali, começou a fazer as pracinhas e tal, fez o anel viário, né? Que não concluiu, e fez uma porcaria ali, que até hoje está lá. O atual prefeito, o Eduardo Braide, nunca conseguiu resolver o problema lá, que continua. Deixou tudo lá, foi uma enganação, né? E agora quer ser governador, anda aí mentindo pro povo pelo Maranhão. Fala sério, né, senhor Edivaldo? Devia ter vergonha na cara e passar dar um tempo da política para ver se os eleitores esquecem, para depois tentar alguma coisa, como muitos fazem aí, né? Entram aí no esquecimento, deixam aí para que os eleitores que têm memória fraca esqueçam e aí depois votem neles. Mas não, ele teve muita coragem, não sei se vai segurar até o fim. Olha, outro assunto, ainda repercute a adesão do prefeito Eduardo Braide, prefeito de São Luís Eduardo Braide, à pré-candidatura do senador Everton Rocha ao governo do estado, né? O ok do apoio de Braide ao senador já era bastante esperado, né? Dado como certo aí por muitos analistas, e era claro que o Braide ia correr ao lado de Everton, né? Só faltava a hora certa para ele anunciar esse ok, que veio finalmente na semana passada. Teve grande repercussão, a gente acompanhou aí os aliados de Everton comemorando bastante a comemoração. Aliás, se o Braide tivesse dito não e fosse para outro grupo, certamente seria bastante criticado. Aliás, segundo informações, recentemente, há uns 2 meses, 3 meses, né? Havia a informação de que o Everton já estava pressionando, dando pressão no prefeito para ele se decidir logo, né? Visto que todo dia tinha uma nova adesão ao Brandão, o prefeito não sei de onde, o prefeito não sei das quantas, declarando apoio, e ele precisava de alguém forte, né? Para dar esse suporte, e ele precisava exatamente dessa declaração do Braide aqui em São Luís, como prefeito da capital, como um baluarte a sua pré-candidatura ao governo do estado. Vamos acompanhar qual vai ser o resultado dessa parceria, né, em dados reais na pré-candidatura e na candidatura de Everton a partir de agora. Do outro lado, o governador Carlos Brandão, que está convalescendo, né, está lá se recuperando aí de uma cirurgia lá em São Paulo, bateu forte na mesa, mandou um recado duro aos seus adversários políticos, né, o que eles chamam de adversários políticos, que na verdade são seus amigos, né? Isso aí digamos assim, o joguinho para dar o migué no eleitor, né? Porque são todos do mesmo grupo, né? Até há pouco tempo eram aliadíssimos, né? Em volta de um só propósito, e aí de repente quando o cara sai, né, para competir, aí ele é melhor porque tal, aí começa a macular o governo do outro, que o outro não prestou, esse aqui também não presta, esse aqui, ele é que é o bom, né? Quando há pouco tempo eles comungavam da mesma ideia. Se o Maranhão aparece hoje com esses péssimos indicadores sociais, pobreza extrema, é por conta desse mesmo grupo que hoje está rompendo aí para enganar, né, digamos assim, o eleitor. Mas enfim, o Brandão, que está se recuperando de uma cirurgia, fez um procedimento cirúrgico aí há mais de um mês, está em São Paulo, né? Mas ele tem usado aí bastante, apesar de estar fora aqui do estado, mas tem usado bastante
às suas redes sociais, e ele fez aí um vídeo que circulou nas redes sociais agora na semana passada e ainda continua repercutindo. Ele solta fogo pelas ventas, como diz no popular, e ao bom estilo aí coronel, né, bateu na mesa, e que esses adversários que aguardem ele, porque quando ele voltar aqui para o Maranhão, né, ele se recupera, ele vai mostrar como é que se faz campanha eleitoral, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu já estou até curioso de saber como é que vai ser o tom dessa campanha. Eu estou imaginando que ele venha com no estilo agressivo, né, para cima, ou vai usar máquina, não sei como é que é, né? Porque que ele está se confiando nessa história aí de se fazer campanha. Mas a gente torce logo que o governador Carlos Brandão volte, né, gozando de plena saúde. A gente deseja saúde para o governador, que ele venha para dar essa lição aqui, para mostrar o que é campanha eleitoral. Eu quero ver esse circo pegar fogo. Na verdade, esse fogo será um fogo amigo, né? Repito, são ali do mesmo grupo e que nesse momento eles brincam de inimigos, mas na verdade, como diz no popular, farinha do mesmo saco. Gente, o concurso da Assembleia Legislativa do Maranhão foi anulado aí por conta de fortes suspeitas de fraudes na sua realização. E o Ministério Público agora quer que a Assembleia Legislativa rescinda aí o contrato com a entidade que realizou esse certame. No caso é a Fundação CEPERJ, né? A anulação da primeira etapa do concurso ocorreu após denúncias do deputado Iglesias Moisés, que apontou falhas visíveis nas provas, né? Na realização das provas. De acordo com o parlamentar, houve falhas de execução, supostas falhas de organização e fiscalização, indícios de fraudes e segurança nas provas. Inclusive circulou vídeo aí de um pronunciamento do deputado Iglesias Moisés, onde ele dá nome aos bois, né? Diz lá que, olha, esse aqui não tinha condição de passar em nada. E passou em primeiro lugar. Ele era lá do gabinete do deputado fulano de tal, que tem ligação com o presidente da casa e tal. Aquele outro que eu conheço, não sabe coisa nenhuma, nunca desenvolveu um cálculo de matemática e passou na prova. E aí foi assim, descascou o abacaxi, jogou uma meia cheia de fezes no ventilador. O Ministério Público do Maranhão orientou aí o presidente da Assembleia Legislativa, o Otelino Neto, para que todo o concurso seja anulado, né? O que é agora. O Otelino acatou primeiramente, né? E as denúncias lá, quando viu que o negócio ia dar mé, ele resolveu anular a primeira etapa. Mas agora o Ministério Público pede aí que o presidente da Assembleia ele anule todo o concurso. O deputado Otelino parece que ainda não deu muita atenção para isso, né? Até porque ele está muito ocupado por esse tempo, né? Depois que ele voltou da Europa, né? Que estava sumido e desaparecido, ele agora está muito presente aí nas pré-campanhas, né? Para cá, para lá, e não está tendo muito tempo de dar ouvidos aí ao Ministério Público. Mas aqui, de acordo com o próprio órgão, né? Se não acatar o pedido, o Ministério Público pode ingressar com uma ação contra o presidente por improbidade administrativa. Isso não seria um bom negócio para ele. Ele que já fugiu de assumir o governo do Estado, com medo de perder o direito a se candidatar à reeleição, né? E aí, no caso desse aqui, pode vir mais complicações para ele no futuro. Aí, sobre esse concurso, segundo aqui decisão lá documentos lá da Assembleia Legislativa, ele será realizada uma nova etapa da primeira fase com a aplicação das provas objetivas sem ônus para nenhum candidato. Porém, ainda não existe uma data prevista para essa correção. Talvez mais próximo da eleição ou então só em 2023. Vamos aguardar o desenrolar, mas é vergonhoso isso aí para a Assembleia Legislativa, que nunca promoveu um concurso e aí de repente quando faz um concurso cheio de vícios, de suspeitas de fraudes, né? E as fraudes aí foram acatadas inclusive pelo presidente, porque no momento que ele
aceita cancelar é porque ele percebeu que realmente houve essas irregularidades apontadas, denunciadas pelo deputado Iglesias Moisés. E se não houvesse essa denúncia, tinha passado desse jeito despercebido e era só alegrias para eles, né? Olha aí, ainda falando em fraude, quem é que lembra da história do cantor, o cantor lá do maior São João do Maranhão, que não desconhece a letra de um dos hinos do folclore popular maranhense, atuada Bela Mocidade do Boi de Axixá, né, mas que foi contratado pela Secretaria de Cultura do Estado para animar os arraiais oficiais do Maranhão. Chegou lá, foi cantar a atuada do Boi de Axixá, Bela Mocidade, e aí cagou a atuada completamente, né, não sabia da letra. Esse aí realmente foi... deu aí um vexame enorme para o Estado nessa realização do maior São João do Brasil, né? Maior São João do Brasil e do mundo. Pois é, e houve suspeita de irregularidade na contratação de empresas, né? Vícios são apontados aí. Essa denúncia é da advogada Camila Vieira, ela que entrou com uma ação popular na vara da Fazenda Pública de São Luís, contra o Estado do Maranhão, contra o secretário estadual de Cultura Paulo Vitor e contra as empresas contratadas sob dispensa de licitação, né? Segundo o documento lá da advogada, haviam várias irregularidades nas contratações dessas empresas responsáveis pela locação de estrutura para eventos, montagem, desmontagem e logística para a pasta do governo. Juntos, os dois contratos, com dispensa de licitação, somam 7 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Para a advogada Camila Vieira, os acusados, envolvendo aí, inclusive, o secretário Paulo Vitor, teriam forjado um ambiente de emergência para proceder à contratação de empresas sem licitação, contrariando a regra estabelecida no artigo 37 do inciso 21 da Constituição Federal. A ação pedia a suspensão dos contratos com as empresas, também com os pagamentos realizados, além do afastamento de Paulo Vitor do cargo de secretário estadual de Cultura. E a secretaria já inclusive emitiu nota, negando qualquer irregularidades, né? Se pronunciou aí dizendo que as contratações realizadas pelo órgão cumprem os requisitos legais e foram submetidas aos órgãos de controle de forma transparente. Não sei que transparência é essa, mas enfim, transparente. Ainda segundo a Secretaria de Cultura, os valores pagos estão abaixo dos valores praticados no mercado. Isso aqui é que é o perigo, né? Esse negócio de valores abaixo do praticado no mercado é que vai, né? Entra aquele negócio do superfaturamento nesses negócios envolvendo administrações públicas, atos de corrupção com desvio de dinheiro, enfim. A Secretaria diz que reafirma o cuidado e o zelo com a coisa pública e a gestão prudente do erário público visando a valorização da cultura maranhense. Talvez, por conta dessa questão de buscar o mais barato do mercado, é que levaram lá o cantor que não conhece a letra de um dos hinos da cultura popular maranhense. É o famoso barato que sai caro. Gente, e para encerrar, eu comecei com uma solicitação de um dos nossos ouvintes, o João, e tem aqui o Diógenes, que é nosso ouvinte, mora no Coatrá, que ele me pergunta sobre se eu posso falar alguma coisa sobre a senadora maranhense, a Elisiane Gama. Ele disse, parece que está um pouco afastada, a Elisiane era tão presente aí na política maranhense e de repente ela se afastou das discussões. Pois é, a senadora Elisiane Gama, meu caro Diógenes, realmente, de fato, está apagada, completamente apagada. Quem é que tem ouvido falar na Elisiane? Tem se manifestado a Elisiane, que era cabo eleitoral até então do senador Everton Rocha, na sua pré-campanha
ao governo do estado, né, a sua pré-candidatura. Ela estava ali carregando, que era parceira desde criança do Everton, né? E aí depois, quando numa jogada de mestre do Flávio Dino, que ofereceu ao irmão dela uma segunda suplência de senador e mais algumas vantagens, né, também no governo Brandão, e aí a mulher caiu de 4. Resultado é que ela não aparece. Inclusive a Elisiane vinha sendo apontada aí, houve aí comentários, né, de que ela pudesse vir a compor como vice-candidata ou vice-pré-candidata à presidência da República, compondo aí com o governador de São Paulo, João Dória. A Elisiane, que teve aí um grande destaque lá na CPI da Covid, né, do Covidão, e aí era muito lá ativa, e por conta disso ela ganhou um espaço na mídia, né, e teria tido aí a predisposição do João Dória de convidá-la para compor a chapa, uma possível chapa, mas aí João Dória caiu fora, né? Depois já alguém andou falando que ela poderia compor aí uma chapa só de mulheres, né, com a pré-candidata à presidência da República, a Simone Tebet, do MDB. Mas não se ouviu mais falar nada, né, em comentários, né. A Elisiane parece estar se afastando de... Eu não sei se faz parte também ali daquele acordo, né, do acordão que teve lá, para ela se calar. Isso aqui, não fala mais nada. Fica aí na tua quietinha, fica quietinha que ninguém te mexe, né? Talvez tenha sido mais ou menos isso o que tenha acontecido lá, porque a Elisiane simplesmente, até porque ela não tem moral de falar nada, né? A última informação que se tem, viu, o Diógenes, meu ouvinte Diógenes, meu amigo aqui, olha, a última informação que se tem sobre a Elisiane Gama, é de uma participação dela aqui, né, ativa, assinou um requerimento. Elisiane Gama assina requerimento no Senado em comemoração ao Dia do Disco Voador. Isso aqui foi na semana passada, teve aqui essa informação. Diz aqui a matéria, ela procura agora vida no espaço sideral, né? A irmã Elisiane Gama está aí fora, portanto, dos debates políticos nesse momento. E parece que está tentando colocar no esquecimento essa coisa, né, que chamaram ela de traidora, traiu o Everton e tal, saiu de lá, aquela coisa, né, tudo no mesmo grupo, tudo no mesmo barco, saiu de um e para outro, vai dar no mesmo, né? Então, tá aí, a senadora maranhense, a irmã Elisiane, vai comemorar, aliás, já comemorou, né, porque essa data aqui foi comemorada no dia 24 de junho, último dia 24, ela andou comemorando o Dia do Disco Voador. Não sabe se mandaram também ela, juntamente com os ETs, né, com os extraterrestres, pro espaço sideral. É, isso aí. Mas valeu, gente. Esses foram os assuntos de hoje, aqui do nosso Plantão 7, que volta aí em uma próxima oportunidade. Mas antes vamos dar aqui um alô para os nossos ouvintes, inicialmente aqui com o Diógenes lá no Coatrac, né? Júlio Serra, que nos acompanha lá em Raposa, no município de Raposa, aqui na Grande São Luís. Inclusive Raposa agora teve um destaque, né, que ia levar agora, dia 29, né, amanhã, teria aí um grande show da cantora Joelma, cantora paraense Joelma, né, que se apresentaria, paga com recursos públicos, mas teve aí mais um show cancelado com sucesso aqui no Maranhão, né? E a pedido do Ministério Público, seria um show que, segundo informações, alcançaria aí cifras altíssimas, né? E por conta disso, vendo que o município tem situação decadente para realizar um show dessa grandeza que aconteceria, né? E foi solicitado aí o cancelamento, né? E a justiça acatou. Portanto, não será mais realizado aqui, de acordo com as últimas informações. Está cancelado aí o show da Joelma lá em Raposa. Mas um abraço aí a todos os amigos que nos acompanham na Raposa, aqui na Grande São Luís. Abraçar também aqui o João, lá em Santo Amaro, Maranhão. Trabalha aí levando as pessoas para conhecer as dunas, né? Os lençóis maranhenses.
ali em Santo Amaro. Um grande abraço também ao João. E fechando aqui, claro, sempre, esse cara que ele sempre nos manda aqui mensagem, né? Não deixa eu esquecer ele de forma alguma, que é o meu amigo Netinho aqui no Portinho, né? Netinho Pescados, vendendo aí o seu peixe maravilhoso aqui no Mercado do Peixe. Tem pedido muito para eu passar para a gente bater um papo, uma hora dessas aí a gente passa, tá bom? Você que quer também o seu alô, pode nos procurar aí na nosso perfis, aí nas redes sociais, no Instagram. Pode mandar um direct pra gente que a gente vai atender tranquilamente, tá legal? Muito bem, este foi mais um Plantão 7, eu sou Adilson Carlos, muito prazer, agradecendo a sua paciência de ter ficado até aqui o fim, né, do nosso podcast de hoje. A gente volta a qualquer hora. Para você acompanhar este podcast, você pode acessar lá no YouTube, Plantão 7 com Adilson Carlos, também pelos aplicativos Spotify e Anchor, tá bom? Outras informações também você acompanha lá no meu blog. Lá estão os links de acessos. Blog do adilsoncarlos.blogspot.com. Seja feliz e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.